Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Queridos irmãos, ainda dentro do tema dos sinais de poder na igreja, na necessidade, pela escassez que nós estamos tendo nesses dias da igreja, escassez das manifestações verdadeiras, do poder do Espírito Santo na igreja. Dizemos verdadeiras, considerando este tempo de tanta falsidade, de tantas imitações, falsificações, e que, por vezes, por falta de discernimento, pela própria palavra do Senhor, alguns têm se deixado levar por algumas manifestações, entendendo ser do Espírito Santo e não ser coisa humana mesmo, e até em determinadas situações, simulações malignas para confundir a igreja e impedir a verdadeira manifestação do Espírito Santo. Entendemos que os sinais de poder na igreja é a chama que foi acesa no dia de Pentecostes, começou ali. Então essa chama, ela não pode de forma alguma se apagar. É preciso que a igreja continue sendo este instrumento onde o Espírito Santo de Deus se manifeste de forma visível nas ações de poder, dos testemunhos que os nossos olhos possam contemplar e a gente, pela palavra, entender que é coisa do Espírito Santo, não é coisa de homem. E dentro deste entendimento, a gente sabe muito bem que o fogo do Espírito Santo, comparando com o que aconteceu no dia, no tabernáculo, no dia que o Senhor, Ele acendeu o altar do holocausto, que foi o Senhor que acendeu, na inauguração daquele santuário, está em Levítico 9:24, e no mesmo entendimento, como a ordem do Senhor foi para que o sacerdote ele não deixasse de forma alguma aquele fogo ser apagado. Em Levítico 6, 12 e 13, fala isso, traz esse entendimento. Diz assim: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Aí diz mais: mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Além do colocar da lenha cada manhã, também tinham retirado as cinzas. Era importante que retirasse as cinzas, conforme está escrito lá em Levítico 6, 10. Assim também, dentro do fogo do Espírito Santo na igreja, é necessário que se tenha sempre combustível para queimar no altar. No altar do holocausto era colocado a lenha. No nosso altar é preciso também colocar lenha, para que o fogo do Espírito Santo não venha apagar. E a gente sabe muito bem que as cinzas também precisam ser removidas, precisam ser tiradas. Não adianta colocar lenha nova se não tirar as cinzas. As cinzas, elas tiram o poder de fogo. Ela vai tirando todo o poder da própria combustão, vai sufocando a brasa até que se apague.
Então, se colocar a madeira nova ou a lenha nova no altar, sem assoprar as cinzas, aí vai ser até pior, porque aí vai mesmo apagar de uma vez o fogo. Este é o sentido, não é, espiritual. É por isso que Paulo, em Efésios 5,18, ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso aqui é uma reposição diária, constante. E a gente percebe que ao longo desse tempo da igreja, esqueceram em parte dessa reposição de madeira, de retirar as cinzas. E aí o fogo foi tornando não é tão forte. As chamas, elas quase que se apagam ou quase se apagaram. E hoje nós vivemos numa escassez da manifestação do Espírito Santo, que é normal, é natural, no meio, no seio da igreja do Senhor, porque a igreja de Jesus nasceu no fogo, para viver no fogo, e vai ser arrebatada, incendiada. Glórias ao nome do Senhor Jesus para sempre. E a gente percebe, irmãos, dentro de tudo que acontece no nosso meio, nesse tempo, sobre a questão do mover do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, diferentes reações. Esse tempo complicado da igreja que nós estamos atravessando, que quando se toca neste assunto, no mover do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, dos dons espirituais, do batismo do Espírito Santo, nós observamos que há reações diferentes. Alguns, para ele não tem nada a acrescentar. Tanto faz, tanto fez. Eu estou dizendo dentro de um contexto pentecostal. Já tem crentes que tanto faz falar. E para ele não faz diferença ser batizado com o Espírito Santo ou não. Ser cheio do Espírito Santo ou não. Ter algum dom espiritual, tanto faz. Já há pessoas dentro do contexto da Assembleia de Deus, uma igreja, podemos assim dizer, a nossa nação como mãe do movimento pentecostal. Infelizmente já amargamos isso. Desse tipo de comportamento, de reação, como algo comum. E a gente vê também um outro lado, que esse lado é também preocupante, que outros que eles são tomados por um sentimento emotivo, de emoção. Fala no mover do Espírito Santo, ele já está sapateando, já está gritando, já está. Aquela euforia maior do mundo. Mas sem a compreensão do sentido que se é ser cheio do Espírito Santo, do porquê ser batizado com o Espírito Santo, do porquê de se ter na igreja os dons, a evidência, o operar dos dons do Espírito Santo, não é? E a gente vê muito isso no nascimento das igrejas neopentecostais. Não estamos aqui tecendo nenhum juízo de valor, estamos falando de fatos, de acontecimentos. E quando surgiram os movimentos neopentecostais, foi aquele rebuliço, aquela coisa, e parece que era coisa do outro mundo, e é de outro mundo, mas para ele era novidade, coisas que a Assembleia de Deus já vivia há 100 anos. E a gente viu que foi tomado aquele oba-oba por conta disso. Por conta desta emoção sem conhecimento, surgiram certas linhas dentro do pentecostalismo estranhas, como o movimento G12. E foi decorrente também desse mover, de querer crescer, agora todo mundo naquele envolvimento, as igrejas tradicionais agora querendo receber o poder do Espírito Santo, mas sem discernimento, sem o entendimento do porquê e para que são os dons espirituais e uma igreja ser cheia do Espírito Santo. Mas é inadmissível um crente assembleiano que ainda estranha se falar sobre os dons espirituais, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre o poder de Deus na igreja.
Isso é muito estranho. É o fogo que está se apagando. Mas nós estamos aqui nesta noite, essa ministração é uma forma de assoprarmos as cinzas, de retirarmos as cinzas, e novamente o fogo do Espírito Santo voltar a estar em pleno fulgor, aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus, de testemunho da igreja. Mas há também aqueles que estão em um estado maior de conhecimento, e aqui conta-se o quê? Que geralmente esse sentimento, não é? Esse conhecimento dos dons espirituais, do poder do Espírito Santo, é decorrente também de uma vida particular, devocional, plena. Crentes maduros são crentes que oram, jejuam, leem e meditam na palavra do Senhor, têm uma vida assídua aos cultos da igreja. Este é o grupo que conserva a essência do que é o Espírito Santo, do que é você cheio do Espírito Santo e do seu significado para a igreja e para a vida cristã em si. Então é importante nós analisarmos nesta noite em que posição nós estamos. Qual a nossa reação quando se fala sobre o batismo do Espírito Santo, quando fala em ser cheio do Espírito Santo? É preciso a gente se colocar em uma dessas três, mas você procure se colocar na melhor posição, que é a posição de maturidade espiritual, de entender que é importante ser cheio do Espírito Santo, é importante a igreja ter a evidência dos dons espirituais, que a igreja tem que ter cura divina, tem que ter milagres na igreja. Glórias ao nome do Senhor Jesus para sempre. Então são crentes que entendem de quão importantes são os dons, os sinais de poder para a igreja, e com uma necessidade também espiritual, pessoal. E a gente observa que dentro desta multidão de crentes ditos pentecostais, a gente lembra do que aconteceu no dia de Pentecostes. A palavra do Senhor nos diz, Paulo fala isso em 1 Coríntios 15:6, que eram cerca de 500 discípulos que Jesus tinha. Ele diz que mais de 500 irmãos, em 1 Coríntios 15:6, depois foi visto uma vez por mais de 500, fazendo um relatório, um comentário sobre o Senhor, sobre o que Ele operou através dos discípulos. E ele diz, depois foi visto uma vez, falando de Jesus, depois de ressuscitado, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então é importante observar isso aqui, fazendo uma análise, aqui um comparativo, que naqueles dias tinham mais de 500 irmãos, mas no dia de Pentecostes, só permaneceram até o dia de Pentecostes, cerca de 120 irmãos. Não chegou nem, pelo que eu vi, a uma aproximação, quase 120 irmãos. De 500, mais de 500, 120 permaneceram na essência, esperando, é promessa, eu quero ser cheio, é coisa boa. Se Jesus prometeu, eu vou esperar, aleluia, é algo especial. Então, dentro do contexto da realidade nossa, também, a Igreja Assembleia de Deus conhece a doutrina há mais de 100 anos. Mas se fizer um levantamento, irmãos, eu acho que só tem 120, no sentido figurativo, de crentes hoje que alimentam essa esperança e essa expectativa positiva de poder na igreja. E é essencial, é importante que a gente frise aqui, como frisei essas duas últimas quinta-feiras. É necessário, coloca isso na tua mente, na tua alma, que você seja cheio do Espírito Santo. Que a igreja seja cheia do Espírito Santo. É uma forma da igreja expressar de forma visível a presença de Jesus na igreja. O Espírito Santo agindo na igreja,
para que o mundo veja que nós não estamos aqui, não somos fanáticos, não estamos aqui alienados por alguma doutrina, nós estamos aqui com consciência de que servimos um Deus vivo, ao Jesus de poder, que prometeu encher a sua igreja desse poder, que nós devemos vivenciar para que o evangelho se expanda e muitas almas continuem aceitando a Jesus como Salvador. Aleluia! É interessante sabermos também que os dons espirituais, ele é para serem usados com sabedoria. 1 Coríntios 14, 40. Me ajudem. O pastor Walter tem uma voz boa. E os dedos dele é ligeiro. Aqui o microfone aqui, querido. Isso aí é outro. Aperta aí. 14, 1 40. Coríntios 14, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Obrigado. Observe bem. Paulo está falando dos dons espirituais. Se for olhar o contexto, está falando de dons espirituais. Ele diz, olha, na igreja pode ter línguas estranhas, pode ter profecia, pode ter todos os dons. Mas que tem que ter decência aí. Então não é pelo mover do Espírito Santo que eu vou perder o equilíbrio mental até, emocional. Eu presenciei por mais de uma vez numa certa congregação, não foi aqui não, uma congregação pequena. E quando cantava um hino, aqueles hinos que o camarada faz meio para o povo pular, para o povo ficar meio descontrolado. E toda vez que cantava e tocava esse hino, que o grupo ia tocar esse hino, ou alguém cantava, aí levantava a mãe e a filhinha, tadinha, um adolescente estava no meio. E aí, meu irmão, o negócio pegava, e você via que o pessoal estava fora de si, era algo anormal aquilo. Não era a influência do Espírito Santo, mas algo da emoção da pessoa. E quando a pessoa é levada pela emoção, sem considerar a racionalidade, faz bobagem. Faz bobagem. Pensa que está fazendo a coisa certa. Ah, estou na liberdade do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele tem ordem. Ele não traz escândalo. Ele pode até trazer um susto, uma admiração em alguns. Agora, escândalo. E quando até você admite escândalo dos ímpios, tudo bem. Mas quando isso é escândalo interno, aí a coisa pegou fogo. Então é importante a gente observar que quando alguém está sendo usado pelo Senhor num dom do Espírito Santo, ou mesmo no falar em línguas, ou nos dons, porque tem língua, como eu falo aqui em língua, como evidência de quem é batizado do Espírito Santo, mas também em um dom que seja um dom oral, como profecia. É importante a gente entender que quem fala línguas estranhas tenha consciência que está falando línguas estranhas ou não. Ninguém está dopado. O Espírito Santo não dopa ninguém. Quem fala línguas estranhas tenha consciência, eu estou falando línguas estranhas. Agora não invente línguas estranhas. Tem que ser línguas estranhas impulsionado pelo Espírito Santo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, o crente, ele tem que ter controle. Ele não está possuído ou em transe espiritual ao ponto de não saber o que está fazendo. Ah, não sei não, eu sei que Deus me usou, mas eu profetizei. Não, tem que saber que está profetizando mesmo. Eu estou profetizando, agora eu não estou inventando profecia, estou profetizando aquilo que Deus me mandou falar. Mas ninguém perde o controle, tem consciência. E esse controle está em 1 Coríntios 14, 32, Paulo ainda falando sobre a questão dos dons espirituais. Me ajude. 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ok. Não é o espírito.
Meu amigo, esse microfone está falhando, viu? Está cortando aqui. Ele está falando que é o espírito do profeta. Eu tenho que ter o controle. E aí, quando a gente vê algumas coisas por aí, não é? Esses movimentos estão por aí dizendo que é pentecostal e está bagunçando o negócio, a gente vê de tudo, irmão. Vê coisas estranhas, coisas que a gente, meu Deus, não é verdade isso. Isso é invenção. É alguém que gravou aí no TikTok para ganhar dinheiro. Mas são coisas que estão acontecendo no seio de igrejas por aí, e até volta e meia também na Assembleia de Deus, coisas que são sem pé, sem cabeça, não tem sentido. E qual o prejuízo disso? É grande, irmãos. Isso traz dificuldade. Primeiro, a ação verdadeira do Espírito Santo. O Espírito Santo age onde tem verdade, onde tem equilíbrio. E segundo, desmotivar aqueles que estão querendo ser cheios do Espírito Santo. Aqueles que ainda não têm um conhecimento, o conhecimento está raso, mas ele quer ser cheio. E quando ele vê aquilo, gente, ser cheio do Espírito Santo é isso, é? É estar sapateando por aí, carregando jarro na cabeça, é cadeira. E a pessoa, não quero ser assim, não. E aí nem busca mais. Olha o prejuízo que essas coisas estão trazendo à igreja. E a gente tem que refletir nisso com muita seriedade. E ensinar os meninos. Chegou alguém, sapateou, fez um negócio estranho. Chega, meu filho, depois do culto, não precisamos constranger ele, não faz isso, não, senão se apaga a chama de uma vez. Não, espera passar o efeito ali, um outro momento, chama assim no pé do ouvido, meu filho, eu sei que é bom e tal, mas a Bíblia diz assim, mostra pela Bíblia. E ele vai aceitar. Não pode deixar o menino tomar conta da festa, porque aí fica uma meninice, pode ser generalizada. Já observaram isso, que em certos cultos, quando alguém começa a fazer algo, até cheio do Espírito Santo mesmo, daqui a pouco os carnais também entram, imitando. Se alguém sai no mover mesmo do Espírito Santo, daqui a pouco está outro atrás, fazendo outra coisa, mas é a carne, já é a emoção, não é o Espírito Santo. Então a gente tem que ter certos controles, para quê? Para que o Espírito Santo também não retraia a sua ação na igreja. Não estou jogando gelo aqui não, viu? Eu estou fazendo o que Paulo faz aqui, eu vou citar na estante. Então quem está profetizando, sabe que está trazendo uma palavra da parte do Senhor. Nós vemos algo importante, não é? Um exemplo disso, de quem está profetizando, ele sabe que está profetizando. A gente pode ver isso até inclusive no Velho Testamento. Abra sua Bíblia em Números 24, versículo 2 a 4. Você vai ver que coisa interessante de um profeta que sabe que está profetizando. Números 24, 2 a 4. Vou adiantar aqui. E levantando Balaão os olhos e vendo a Israel, que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E alçou a sua parábola e disse: Fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase de olhos abertos. Esse olhos abertos é interessante. Você fala, olha, eu sei o que estou fazendo. De olhos abertos. Isso sabe, fala de consciência. Balaão estava profetizando ali, consciente que ele estava sendo usado por Deus, estava trazendo a bênção. Olha, o que Deus abençoou, eu não posso revogar a bênção. Ele estava falando ali dentro de uma verdade, ele tinha consciência disso. Ele não estava fora de si. Então, quando vê alguém profetizando e parece que perdeu a noção das coisas, tem algo estranho. Então, quem está sendo tomado pelo Espírito Santo sabe disso. Sabe disso. Outro ponto interessante, dentro do contexto aí que eu falei de início, ou seja, a ordem da essência,
no culto é para a compreensão da seriedade que é a utilização dos dons espirituais. Faça-se tudo com decência e ordem, ou seja, haja profecia, fale línguas estranhas, tenha variedade de línguas, mas tenha a consciência de que os dons espirituais são sérios. Não é brincadeira. Aí quando você pega o TikTok, hein? Meu Deus. É gente sapateando, inventando sapatear, para gravar, para ter. Gente imitando falar línguas estranhas. Gente imitando profecia, imitando que está cheio mesmo, por brincadeira. E a gente compartilhando a brincadeira. Isso é profanação, viu? Contra aquilo que é sério, que é santo. Aí a gente diz, meu, por que está tão escasso essas coisas? Porque essas pessoas que estão fazendo essa imitação são pessoas que estão muitas vezes dentro da igreja, simulando ser cheio do Espírito Santo. Tem um senhor aí, um bem magrinho, que já virou, né? Eu acho que ele já está rico essa altura. Um magrinho que faz tudo. Todo mundo tem geralmente o meme dele. Aquilo virou uma graça pentecostal. E esse camarada está aí aprontando, e todo mundo tem uma graça, que ele é na rua, ele inventa uma coisa e tal, e o povo toma aquilo ali como brincadeira, brincando com coisas sensíveis, que são as coisas de Deus, as coisas do Espírito Santo. Aí quando a gente vê essa manifestação dentro da igreja, não digo eu, a gente que tem uma certa maturidade, mas pessoas que não têm maturidade na igreja, vê aquilo ali, e viu também lá no TikTok, ou no YouTube, ou qualquer coisa aí, por aí. Aí ele vai fazer um comparativo, e uma comparação de valor igual. Ele não vai levar a sério o que está acontecendo na igreja, porque ele viu no TikTok o camarada imitando, crente. Não é incrédulo não, crente. E vocês pensam que Deus está satisfeito com isso? Então não compartilha não, meu irmão. Nem abra isso aí. Se tiver que dar um link, dá um link negativo. Um like, digo. Negativo. Aí os que ainda fazem assim, ainda bota lá para o camarada ganhar mais tem uma niquinha lá no link. E aí a gente está falando de escassez do Espírito Santo. Aí o Senhor alerta, a palavra do Senhor diz, não extingais o Espírito. Estão extinguindo o Espírito, a ação do Espírito Santo, com brincadeiras. Então em nenhum momento o apóstolo Paulo proíbe o uso de línguas, dos dons espirituais. Não. Ele pontua que é bíblico e necessário, e que o culto seja pentecostal. 1 Coríntios 14, 26, a gente vê isso. Eu vou adiantar aqui, pastor Walter. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntares, cada um de vós tem o que? Salmo, louvor. E aqui é interessante, louvor bíblico, salmo. Não é qualquer louvor não, que hoje está cheio de coisa de louvor na igreja, sem pé, sem cabeça. E a gente tem que ter o discernimento espiritual, saber o que está cantando. Tem doutrina, tem palavra, tem ensino, aí tem revelação, os dons espirituais agindo na igreja. Tem língua, evidência do batismo com o Espírito Santo. Tem interpretação, aí fala agora de variedade de línguas. Então Paulo está dizendo que há um momento para cada parte do culto, para que a igreja esteja sempre edificada em Cristo. Por isso tem que ter ordem e decência. Se alguém está pregando, a profecia é de quem está pregando. E Deus pode usar alguém que pode. E o pastor tem a sabedoria, o pregador, de entender que é o Espírito Santo. Mas quando ele entende que não é também, ele continua a viagem dele. E é importantíssimo, uma certa ocasião. Deus usou um pastor, na época não era pastor, ele era, acho que não era um presbítero, ainda era diácono. Não vou dizer o nome, questão ética. Que é uma pessoa que foi nossa. E foi interessante que eu estava nesse culto, num congresso, ele foi convidado para pregar. E na hora que ele pregava, uma jovem levantou. Na hora ele parou.
Eu me lembro o nome da jovem, vou dizer o nome porque você não conhece. A jovem Núbia, crente, até o tutano. Família crente. Aí ela se levantou e trouxe uma palavra de revelação naquele dia que a igreja não sabia. Meu pai estava sofrendo do coração e a igreja não sabia ainda. E o pastor não sabia que mãe ia dizer aquilo para a igreja, família. E aí, naquela preocupação maior do mundo, aí Deus tomou ela em profecia sem saber de nada. Aí disse: por que te preocupas? Sou eu que cuido do seu coração. Eu sou o Deus da vida. Aí começou, porque o pastor estava ali, estava com a cabecinha baixa, triste, angustiado, com problema de coração. E Deus usou esta menina em profecia. E o pastor entendeu que era profecia. Então, às vezes, o crente, ele julga o pastor em certas atitudes que o pastor toma no púlpito. Você não pode julgar sem saber o que está acontecendo. O pastor tem responsabilidade espiritual com Deus e com o culto, com a igreja. Então, se o pastor ele vê alguém que ali não é uma profecia mesmo, é algo inventado, o pastor segue a viagem. Agora, quando ele entende pelo Espírito Santo que é Deus falando, ele para e ouve. E quantas profecias existiram assim? Mas a gente tem que considerar que a ordem do culto, não é? Tem que obedecer essa linha. Não é? Na igreja de Corinto estava uma coisa desajustada, todo mundo profetizando. Não era todo mundo de vez, era disputa de profeta. Porque Paulo disse: pode todo mundo profetizar, mas cada um sua vez. Depois ele disse: não, está muito, até 3. Porque estava um negócio. Então, se não tivesse equilíbrio e essa consideração da decência e ordem, o mover do Espírito Santo perde o sentido na igreja, vira um negócio sem pé, sem cabeça. E a gente sair edificado, sai escandalizado. Uma certa ocasião também, eu gosto de contar dessa experiência, estava num movimento desse assim, e aí uma pessoa saiu de lá sapateando, e com aquele sapato do salto bem fininho, porque aquele é um criminoso, quando pisa no pé de alguém, né? Tiver cuidado, até se a pessoa for pesadinha, vai cravar no chão. Tira o seu pé do meio na hora. E aí, o que aconteceu foi daqui a pouco, batendo lá pela igreja, essa moça saiu rodando tudo, daqui a pouco minha irmã estava assim, ela tá no pé da minha irmã. A minha irmã fez, ai! E disse: você vinha aqui, eu vou te dar um empurrão. Mas por que isso, irmãos? Porque tudo tem que ser com decência e ordem. E se a gente não tivesse controle, acontece de tudo da igreja. Coisas inimagináveis acontecem no culto, que até então estava em ordem. Aí o pastor imaturo até, me chamaram de bombeiro. Aí depois, para ele desconsertar isso, fica difícil. Porque ele deixou. Vocês estão quietos me olhando assim por quê? Jesus é bom. Então Paulo está dizendo, irmãos, não está dizendo que está proibido, não, tem que ter se mover. E eu sou pentecostal, eu gosto. Agora, vamos fazer tudo conforme o Espírito Santo, não é conforme o que eu quero. Não é conforme a emoção, né? Tem gente que, a gente acontece isso muito, né? Aí um hino que está movendo o povo, aí quando dá a introdução, o povo, na introdução do hino não falou nada, e o povo já está, isso é um descontrole emocional, é falta de discernimento, não tocou nada mais, a pessoa está sendo movida antes, não tem maturidade, irmãos. Ouça o hino, entenda o que o hino quer falar, para depois você glorificar. A gente glorifica antes de saber o conteúdo. Isso corrobora para a desordem no culto pentecostal. Geralmente, nessas igrejas que acontece isso, essas supostas manifestações espirituais, se deixa em segundo plano a palavra de Deus. Eita, hoje foi os vasos lá, tomou tudo. Aí você pergunta, qual foi o texto lido? Eu não sei não.
Eu sei que o pastor leu lá, mas o bom foi o mover. Sim, e a palavra. Então você vê que é um desequilíbrio, uma desconexão entre a palavra, o conhecimento e o uso dos dons espirituais, da manifestação. Tudo que Deus fez foi harmônico, irmãos. Foi tudo dentro de um equilíbrio, de uma coesão extraordinária, divina. É lindo o mover do Espírito Santo. É a coisa linda você ver os crentes falando línguas estranhas. Ver Deus usando alguém em profecia é uma coisa que enche a alma da gente. Agora, assim, para o negócio, meu Deus, a gente sai triste, angustiado, amargurado. Glória a Deus, glórias ao nome do Senhor Jesus. E a gente não pode deixar, portanto, esse entendimento. Então é preciso ter disciplina no uso dos dons espirituais. Pastor, sim, tem que saber usar. É preciso ter sabedoria, não é? É preciso saber usar os dons, tudo aquilo que Deus deu à igreja. Deus deu, na sua soberana vontade, e Ele dá àquele que Ele deseja que dê. Está lá em 1 Coríntios 12, de 8 a 11, não precisa ler não, pastor. Aí no versículo 11 diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. É o Espírito Santo que decide. Você busca, agora o Espírito Santo vai resolver se vai lhe dar o dom que você está pedindo. Essa é a liberdade do Espírito Santo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então a gente analisa que os maduros na fé, que é dada a graça de usar os dons espirituais com sabedoria. Isso é sério, refletir isso, viu? Deus não vai dar o dom a alguém que vai transtornar o culto. É por isso a análise de ver a ação do Espírito Santo na igreja. Se está trazendo transtornos à igreja, é preciso fazer uma avaliação se aquilo é mesmo de Deus. Vamos para frente. Os dons espirituais são adquiridos, utilizados de forma responsável e mantidos em forma espiritual. Porque a gente já entende que os dons espirituais há um propósito. Ninguém profetiza para profetizar. Ninguém fala línguas estranhas só para fora. Não é? O dom da sabedoria, palavra de conhecimento, todos os dons, ele tem um propósito definido por Deus. Está dentro da presciência. Deus trouxe isso já dentro do projeto dele, do propósito, do que e para que esses dons estariam sendo evidenciados na igreja. Então, quando a gente não faz essa leitura do propósito divino, então perde-se a utilidade destes. Quando não se faz a leitura de que os dons espirituais é uma coisa séria, é uma coisa com propósito, não é brincadeira, não é para dizer que o culto foi cheio. Não. Deus quer fazer alguma coisa ali, quer trazer alguma mensagem, alguma forma de edificação para a igreja. Não é só ser cheio. Eita, vamos aí. Tem gente que começa a improvisar o culto. Isso é um risco. Começa a improvisar o culto, fazer isso, aquilo para... Já tive uma vez, já citei isso para os irmãos, vou repetir só para o irmão lembrar, está dentro do contexto. Eu tive na igreja que era, meu Deus, não tinha palavra. Quando eu ia lá, eu ficava constrangido. Que ele dizia assim: irmãos, agora, não comer aqui, agora feijão, comida forte. Aquilo ficava constrangido, porque realmente eu comia pouco conhecimento, eu ia lá e dava uma palavra, com toda a minha limitação. Mas era uma meninice terrível. E um dia ele me pegou nessa meninice e me jogou no meio, e eu tive que entrar para não constranger o povo e não envergonhar ele. E daqui a pouco ele fez umas voltas lá, que era a volta no muro, para o muro de Jericó cair. E eu no meio, na fila. Eu saí indignado do culto de Jesus, tem misericórdia. E o muro não caiu, né? O problema é que o muro não caiu. Então são invenções para a igreja ficar, opa, eita. Tem que ter cuidado, irmão. Nem tudo que alguém faz, que manipula, é o Espírito Santo. As manipulações estão aí, latentes.
O culto foi cheio do poder de Deus. No outro dia o crente está na mesma coisa. Foi não. Porque o poder de Deus traz transformação também. Traz uma vida diferenciada. Ele impacta a gente. O poder do Espírito Santo mesmo, ele impacta. Ele faz algo diferente na vida da gente. Mas esses fogos de palha, fogo de palha é terrível. Mas chama atenção. Na nossa região lá de Juazeiro, tem usina, tem plantação de canas, e quando eles iam queimar, na época que queimava, hoje já não queimam mais, tem uma máquina lá que corta já as folhas e faz com adubo, mas antes, de lá da cidade a gente via, irmão, aquela coisa assim, como o cara chama, está incendiando o mundo. Com 3 minutos, o fogo acabou. É o fogo de palha, aquele fogo que não é do Espírito Santo. Daqui a pouco procura os fogaréu, não tem mais fogaréu. Glórias a Deus. Pode dar glória a Deus, irmão. Nós estamos no culto pentecostal. Aleluia. Glória a Deus. Então a gente sabe que os dons são importantes na igreja, tem que ter a fluência deles, sim. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Mas quando se perde o domínio, se perde o senso bíblico, acabou-se. Acabou. E aí a gente lembra. A igreja de Corinto estava acontecendo isso. Uma igreja que Paulo elogiou. Uma igreja que sobejava os dons do Espírito Santo. Aí Paulo fala àquela igreja, depois ele manda uma carta para aquela igreja, já preocupado, porque os crentes, cheios do Espírito Santo, aquele mover do Espírito Santo, estava faltando o equilíbrio da palavra. A gente vê pela palavra do Senhor, eu não me lembro bem aqui o texto, em Atos, que fala quem substituiu Paulo, quando ele voltou para a Síria, foi Apolo. Eu não sei se naquele momento Apolo já era batizado com o Espírito Santo, se já tinha tido um encontro com Áquila e Priscila. Tinha também essa questão do fervor espiritual que Apolo não tinha. Depois ele teve com Áquila. Mas aconteceu uma coisa ali naquela igreja, que os dons espirituais, eles passaram a ser algo assim muito só costumeiro. Hoje vai ter barulho na igreja. E aconteceu lá, né? Vamos entender que havia esse mover do Espírito Santo. Mas o que é mais interessante ali nesse contexto é que você vê depois Paulo mandando uma repreensão para os anciãos da igreja. O Espírito Santo tinha todos os dons, mas tinha um camarada lá fazendo uso da mulher do pai, da madrasta. E Paulo recomenda: ei, você não se envergonha de ter entre meio de vós um condenado desse, um pecador desse? Retira ele, exclui ele. Joga no fogo, quem sabe pelo fogo, lá na frente ele. Uma igreja cheia dos dons, mas perdeu a essência. Quando se perde a essência dos dons espirituais, acontece muita coisa na igreja. Eu já vi muito isso, não se escandalize disso. Eu já vi muito isso. Pessoas que, mulheres, dom de profecia, principalmente os profetas que faziam de suas casas, muitas vezes com lugar de consulta, daqui a pouco estoura. Adultério. Várias e vários. Olha a essência. Os dons espirituais, ou seja, o suposto dom espiritual não afere grau de espiritualidade de ninguém. Vamos para frente. Então é preciso fazer um bom uso, e aqui eu toco especificamente nas línguas estranhas, que é algo natural, normal, num culto pentecostal. Mas não podemos banalizá-lo também no uso dele. Tem pessoas que estão pregando, não estou dizendo que aqui não, pregando, daqui a pouco ele esquece alguma coisa da pregação, aí começa a falar línguas estranhas.
E você percebe que não é línguas estranhas. É para tapar o vazio, o esquecimento que se teve, pastor Wilson. Perdeu o controle da palavra, daqui a pouco começa a falar línguas estranhas, porque ele aí fica... e ela vai, e daqui a pouco, quando ele vem para a palavra, já se perdeu. Já viu isso? Eu já ouvi. Falar línguas estranhas não tira você do foco da palavra. Se você fala no momento certo e é o Espírito Santo, você vai falar línguas estranhas e vai voltar normal para a tua palavra, vai voltar normal para o cântico. Vocês estão entendendo que Jesus está falando conosco aqui? Sabe o que Jesus está fazendo? Que ele vai mandar uma grande chuva pentecostal nesta igreja, e a igreja vai saber usar os dons espirituais. Aleluia! Você crê nisso? Levante sua mão e glorifique ao Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aí Paulo diz por quê? Tem que saber, ter bom uso. Ele diz em 1 Coríntios 14, versículo 6 a 9. Pastor Walter, se puder. Sim, 14, 6 a 9. 14, 6 a 9. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Paulo não está criticando quem fala línguas estranhas, também nem proibindo. Ele está falando aqui que a gente deve entender que o falar em línguas, quando não é algo para se interpretar, aí passa para o dom de variedade de línguas, ele deve ser falado, mas o crente tem que entender que ele está edificando a si mesmo. Então a gente fala línguas estranhas, mas não vou passar o culto todo, agora perdi a palavra, aí vou falar, pronto, aí, vamos falar em línguas aí sem sentido, só jogando aí. Aí o crente sem maturidade, foi tomado nada, ele esqueceu a palavra, ele esqueceu o texto, ele perdeu o fio da meada da pregação. Eu estou dizendo que isso é todos os casos, não estou generalizando, estou pontuando que há situações hoje que se improvisam disso. Isso é grave. Então tem que fazer o bom uso dos dons, ou de falar em línguas estranhas. Então ele não deve também, ele está falando aqui nesse texto que o pastor Walter leu, não deve se resumir, um culto não deve se resumir a um único dom. Aí aqui no caso falar línguas estranhas. Ele disse, eu quero que vocês falem línguas estranhas, mas que profetizeis mais. Porque a profecia tem interpretação. E quando tem interpretação, edifica toda igreja. Vamos para frente? Então não vou falar, tem aqui sobre aspectos das línguas estranhas, não precisa falar porque vocês já sabem. Então por que estou trazendo isso aqui, essa reflexão? É justamente que a gente precisa estar consciente de que o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo é algo essencial para a igreja, mas tem que ter cuidado como fazer uso deles. E aí, para a gente entender algo que se é espiritual ou não, primeiro, os dons espirituais não podem contradizer os princípios bíblicos. Não pode. Ele não pode chocar. Não pode ir de encontro. Há um texto em Isaías 8, 20, podemos aplicar aqui, cabe essa aplicação, que eu vou ler aqui, pastor Walter. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. O que quer dizer? Não pode fugir ao crivo da palavra do Senhor, nada na igreja. A lei e o testemunho e a lei. A palavra tem que falar, tem que estar na palavra. Aí eu lembro da irmã que disse que recebeu um dom, e esse dom não estava nem na Bíblia. Nós conhecemos que essa pessoa foi aqui em Alagoinhas, não está mais no nosso meio.
Está numa igreja, inclusive, do judaísmo. Aí disse que alguém profetizou para ela, que era a esposa do líder, profetizou para ela que ela tinha recebido o dom que nem na Bíblia tinha. E ela creu nisso. Uma certa ocasião, olha os usos dos dons como ele é. Meu pai contou algo que aconteceu na congregação, que chegou na congregação, ela poder mesmo, mas havia descontrole, não havia um controle na palavra. Ele disse que quando chegou lá, daqui a pouco levantou a irmã. É hora de afinar os instrumentos. Aí começou uma. A outra. Tom, 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 tom. Outra. Tan, 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 tan. Aí foi aquela afinação que desafinou tudo. Isso é contradizer a Bíblia. A Bíblia não fala nada disso. Que ninguém tem que afinar os instrumentos. Aqui. Pelo amor de Deus. Aí tem crente que crê em tudo. Olha, Deus usou. Falou que é para afinar o instrumento. Que instrumento isso é? Um trombone? É um saxofone? É o quê? Um violão? Uma sanfona? Pelo amor de Deus. Não tem na Bíblia isso. Mas muitas vezes se usa isso para dizer assim, é mistério. É mistério para fechar o seu raciocínio. Para impedir o seu discernimento. Olha, não entro nisso não, que é mistério. A palavra de Deus diz que os mistérios, aquilo que se diz respeito, a partir da salvação, já foi manifesto, já foi revelado. Vou ler para você aqui agora. 1 Coríntios 2, do 9 a 12. 1 Coríntios 2, do versículo 9 a 12. Tu vai ver que não tem lá de mistério mais não. O que é para acontecer na igreja dos dons espirituais, está aí. Isso. 12. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda que as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aí está incluído também os dons espirituais, aquilo que Deus deu à igreja. Está revelado, irmão. Então alguém vem com uma coisa nova, né? Olha, Deus me deu outra coisa aqui diferente. Aí começa a aplicar aquilo para a igreja. Aí a igreja sem visão, sem doutrina, sem ensino. Aí diz, menino, isso é mistério. É nada, é meninice, é invenção mesmo. Aí o que é que Paulo diz? Fascinando a igreja. Isso está fugindo, saindo do crivo da palavra. Então, saindo do crivo da palavra, Paulo diz em Gálatas 1, 8, 9, eu vou ler aqui. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, ou seja o quê? Maldição, anátema, maldito. Assim como já vos dissemos agora de novo também, vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Então tudo aquilo que traz, irmãos, que foge da palavra, cai fora. Que tenha a mão do perigoso, que a gente já sabe quem é, para distorcer as coisas de Deus. Os dons espirituais não são manifestações de ações isoladas. Há uma vida devocional plena. É cheio do Espírito Santo, mas que não tem vida devocional. É barulho de lata vazia. Uma vida plena, devocional plena, caracterizada por vida de oração. E aí a gente toca num ponto sensível desse tempo. Oração. Como é que alguém está cheio do poder de Deus, profetizando, e lá vai aquele barulho todo, mas não ora? É questionável esse recheio. Olha como é sensível o assunto. Aí vem aquela coisa, vem aquele negócio profetizando, e aquele movimento todo aí, você vê assim, ô minha filha, tu ora, ô meu filho, tu ora. É ruim. Aí eu lembro de um pastor
um candidato evangelista. Aí, na nossa convenção, entrevista o esposo e a esposa separadamente. Quando perguntou para ela se o marido orava, ela fez assim: é ruim. Ela reprovou o marido e foi crente. Iam consagrar um homem que não ora. Aqui para nós, viu? Nós obreiros, fomos consagrados para orar. Para ter vida de oração. E não se sentem constrangidos e nem atingidos por isso, não. É verdade da palavra de Deus. Vida de obreiro é vida de oração. Essa é a minha e de todos nós aqui. Vida de oração é preciso. Vida de jejum. Eita. Na convenção, a luta do pastor Vornomiro. Amanhã é Santa Ceia, irmão. Na quarta-feira de manhã. É manhã de consagração. A gente nos hotéis, quando chega na frente lá dos refeitórios, está lotado de pastor. Cada um com a barriga maior do que o outro, empancifando de comida. Se o pastor não ora, os crentes vão orar, irmão. E eu aproveito para falar da sede, viu? Culto de oração nosso está uma vergonha, viu? Precisa orar, viu? Nós todos. É o culto mais fraco da igreja, deve ser o mais forte. E a gente não ora. O culto matutino, dia de sábado, tem um bocado de gente aí que dá para vir. Por que não vem orar? Porque não gosta de oração, irmão. Aí quer ser cheio. Mentira. Não é verdade, não. Crente cheio do Espírito Santo, ora. Ora. Isso não é heresia, não, é bíblico. Ele jejua. Ele tem a leitura e meditação da palavra. É algo que faz parte da vida regular dele de crente. Precisou o pastor Walter fazer uma campanha aqui da leitura. E muitos crentes passaram a ler a Bíblia a partir dali. E que outros que parou ali, pastor Walter. Terminou também a leitura. Como é que vai ser cheio do Espírito Santo se não ler a palavra? Não tem assiduidade aos cultos. É cheio de Pentecostes. Não vem para a escola dominical, não vem para culto de doutrina, não vem para culto nenhum. Mas domingo está lá, fogaréu, tocando fogo dos outros. Mas não frequenta culto nenhum. Não vem para cá com esses fogos não, que é estranho. Pastor, não evangeliza, hein? Cheio do poder de Deus, mas não vai a uma evangelização. E para que ser cheio do Espírito Santo? Não é para evangelizar? É para ganhar almas, é um dos propósitos. E para que você está falando língua estranha? Não tem sentido. Uma vida cheia do Espírito Santo, que fala línguas estranhas, que se diz ter algum dom espiritual, e não se enquadrar nesse perfil cristão, é inútil. E aí eu encerro com essa parte aqui dura. Me tolerem 5 minutos. O fervor do Espírito Santo está conectado diretamente com a verdade espiritual vivenciada pelo crente, através de 2 manifestações. Primeiro, pelo fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É a condição, filho. É a condição. Minha irmã querida, se é cheio do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo aparece junto. Não se separam. Não tem como se separar. Se separar, não é verdade. Já dá para decifrar alguma coisa, discernir algumas coisas que a gente vê por aí? Não se engane. Essa é a noite que o Espírito Santo está dando para a gente estar aqui esclarecido. Então, se o fervor espiritual, o manifestar de um dom espiritual na vida de um crente não corresponde com essas características santas, é suspeita a suposta espiritualidade.
Então os dons espirituais não são para santificar, também outro ponto aqui importante, mas para o uso dos santos. Então quem não tem o fruto do Espírito não é santo. Aí a gente questiona até eu falar línguas estranhas. Ou dessa vez os crentes não vão falar mais nada, ou vai ter um incêndio na igreja. Eu creio que vai ter um incêndio, né? Mas a gente precisa refletir. Eu estou aqui, né, não estou sendo sarcástico, eu estou rindo porque é algo assim para a gente ficar, meu Deus, que tempo de igreja para estar trazendo uma palavra dessa, desnecessária. Não era para estar aqui trazendo uma palavra dessa para assembleianos, pentecostais, que tem culto de doutrina, tem escola dominical. E o pastor tem que repetir uma mensagem dessa, repetir. De anos, eu ouço isso desde criança. Então está ligado intrinsecamente ao caráter cristão. Filipenses 4:8. Aí Paulo diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Fora disso, desse crivo, se um crente, meu irmão, se você não enquadra aqui. E o outro ponto é pela abundância produtiva do crente. 1 Coríntios 15:58. Como é que diz o texto? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e sempre na obra do Senhor. É cheio do Espírito Santo, eu repito, não evangeliza, não participa de culto nenhum, não canta em grupo, não ajuda na igreja, não é fiel do dízimo, não é... É outra coisa. Como é que quem está cheio de Espírito Santo é infiel no dízimo de oferta? Não venha para cá não, irmão. Falar línguas estranhas, profetizar e estar com a vida infiel no dízimo de oferta. Eu estou falando aqui de Bíblia. Ninguém está interessado em dinheiro não. Para que dinheiro? O dono da prata é o Senhor, do ouro também. Então, se você não dá o dízimo, o Senhor dá. O Senhor traz aí, Ele provê a igreja, Ele tem como fazer isso. Mas aí os dons espirituais, a nossa vida espiritual está ligada àquilo que nós somos, o nosso testemunho de fidelidade, porque tem muitos crentes que estão separando, viu? Dízimo de oferta de fidelidade. Isso é um grande equívoco, você pode estar se condenando, viu, irmão? E aqui eu vou dos músicos, porteiro e tudo mais, é necessário, faz parte da fidelidade. Um crente que não é dizimista fiel nunca vai ser cheio do Espírito Santo, porque Deus não enche quem é infiel. Eu preciso dizer essa verdade aqui, porque o Satanás está aí enchendo a mente de crente, que acha que dízimo é coisa de homem, que dízimo é para dar vida boa pastor, que é tanta coisa que o inimigo bota na cabeça do povo e você se condenando. Cuidado. Porque Deus não depende do seu dízimo não. Se você não der, o infiel é você, que vai sofrer você. Mas a igreja não sofre, porque Deus é que provê a igreja. Ele vai usar crente fiel para dar dízimo à igreja. Amém? Foi forte? Foi. Foi um bezetacil? Foi. Mas é para curar, irmãos, a gente. Jesus traz o bálsamo. Receba o bálsamo do Espírito Santo. E se alegre no Senhor, porque Ele tem cuidado de ti. Essa palavra é cuidado de Deus conosco, com a nossa vida. Ele quer nos usar e vai nos usar. Mas vai nos usar com autoridade, mas também com sabedoria de Deus. E se você quer isto, busque incessantemente ser cheio do Espírito Santo, para você evangelizar, para você ganhar almas para Jesus, para você cantar melhor, para você pregar na unção do Espírito Santo. Isto é bom e Jesus quer nos usar para este fim. Quem aceita essa palavra glorifica Jesus. Que Deus os abençoe.